Abençoados com todas as sortes de bênçãos, como é bom estar ao vivo, estar interagindo, estar reunidos como Igreja de Cristo. Como é bom saber que nós estamos aqui neste momento, cuidando das coisas lá do alto, crescendo na graça e no conhecimento do Pai. Como é bom estarmos dividindo aqui esta pérola maravilhosa da graça de Deus. Eu me sinto honrado, me sinto lisonjeado em saber que nós podemos ter um momento para crescer na graça e no conhecimento. Deixe antes, enquanto os demais irmãos vão chegando, deixe dizer o meu posicionamento a respeito do Evangelho. Apesar de ter mais de 500 canais tentando me refutar, apesar de os pregadores da graça me chamar de Coré, me perseguir, fazer piada com as pregações que eu digo a respeito de Jesus, apesar de tudo isto, você não vai ver eu aprovando, não vai ver eu incentivando e não vai ver eu atacando pessoalmente ninguém. Isto não é o meu chamado, não é o meu perfil. A denúncia nesse canal é com a Bíblia que eles usam. Eu uso o que eles usam para defender as suas teses. Então, eu uso o que eles usam. A minha briga, entre aspas, é no campo doutrinal. Não tenho nada contra aquele irmão de Rondônia, absolutamente nada. Não tenho nada de pessoal com aquele pastor que prega fogueira bamba. Eu não tenho absolutamente nada. Não quero nenhum problema pessoal com aquele irmão de lá ou de cá. Não aprovo perseguição pessoal. Aqui nesse ambiente onde a gente se reúne como igreja, as pessoas não estão submetidas a Geraldo. Cada um tem a sua vida pessoal e particular e são responsáveis pelos seus atos. Eu, Geraldo Moraes, sou responsável por aquilo que falo, não por aquilo que as outras pessoas fazem. Defendo a verdade, defendo também quem anda na verdade, sem com isso atacar pessoalmente quem anda naquilo que eu acredito que é mentira. Embora as outras pessoas não me respeitam, embora é notório que nas pregações deles eles fazem piadas, jogam indiretas, aqui nesse canal o confronto é com a palavra. E eu vou viver assim até os últimos dias da minha vida. Meu segundo posicionamento é o seguinte: eu não sou arminianista, não sou calvinista, não sou futurista, não sou preterista. Eu sou Geraldo Moraes, cristão. Tenho um posicionamento acerca do Evangelho. Acredito que Jesus, o Filho do Homem, veio em 70 DC, julgou a Israel, estabeleceu a graça e trouxe a nova Jerusalém, a nova aliança, o reino espiritual estabelecido. Ninguém é obrigado a aceitar isto. Ninguém é obrigado a pensar assim. Eu acho que deve-se entrar no mérito do entendimento e não atacar a pessoa, a imagem, quem quer que aceite ou não. Este é o meu posicionamento. Muito obrigado por cada um de vocês que acreditam e pensam na forma que nós expomos o Evangelho. Tenho visto
que isto tem trago paz, segurança, tirou o medo e a culpa, e era isto exatamente o que você buscava em Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero, desde já, dar bem-vindos a todos os irmãos que estão aí na nossa live. Eu estou aqui com o meu telefone vendo quem participa do nosso trabalho. Bom, o tema da nossa live é: o arrebatamento da igreja não é coletivo. Não vai arrebatar todo mundo e os carros vão ficar desgovernados e o ônibus vai bater um com o outro, vai se chocar. Esta é a visão do medo e do pânico que se instalou durante muitos anos no Brasil e no mundo. É conhecido, se você fizer uma pesquisa na internet, que uma jovem chamada Margaret MacDonald, em 1830 ou 1815, ela tinha 15 anos, ela teve um sonho e contou ao seu tio, John Nelson Darby. E então, ele instaurou a doutrina futurista. Até então, até 1815 a 1830, a doutrina que se pregava com base bíblica era a doutrina de que aquilo que se lia era para o passado. Eles respeitavam até então aquilo que nós temos levantado aqui nessas lives, respeitando o remetente, o destinatário, respeitando a colocação verbal. Então, quando John Nelson Darby entra no cenário, depois que a sua sobrinha, Margaret MacDonald, tem um sonho em que ela viu as pessoas como bonecos subindo ao céu, ele então trouxe esta doutrina futurista que foi muito bem aceita, entendida e aceita nos seus dias, a ponto de um teólogo desenvolver uma Bíblia Scofield nos rodapés, colocar esses argumentos. Vocês sabem, muitos dos que refutam o que nós pregamos aqui não procuram com base na Bíblia. Eles procuram os rodapés da Bíblia de estudo. Vocês sabem, a Bíblia de estudo nesse país é um sucesso. Por quê? Porque quando não se tem revelação, vai aqui embaixo no rodapé buscar o que um teólogo futurista ou legalista escreve acerca do texto. E depois ligam para cá dizendo que não serve a homens, que não são guiados por homens. Ora, se você tem uma Bíblia de estudo na sua casa, a sua interpretação está baseada em quê? No que diz aquele teólogo ali. Deus não escreveu Bíblia de estudo. Deus revelou a sua palavra, inspirou os homens no antigo pacto e revelou o evangelho que estava em curso nos dias de Paulo, levando-o ao terceiro céus. Então, esta doutrina de que Deus, Cristo, vai arrebatar o mundo inteiro, o avião vai chocar, vai ter 10 na igreja, vai levar 5, os outros 5 vão ficar, e o banco vai subir, e a pessoa está lá recebendo lá o seu salário, na boca do caixa, quando o caixa vai dar o dinheiro a ela, ela sobe, o caixa pega o dinheiro, bota no bolso, e ela atravessa o teto, vai de roupa, vai de tudo, a saia vai subindo, ela segura na saia para ninguém ver as suas partes. Tudo isto é uma doutrina infundada. Não tem base quando se lê respeitando o destinatário, o remetente, a colocação histórica verbal do tempo. Então, o arrebatamento da igreja nos dias de hoje, ele não é coletivo, não vai arrebatar todo mundo.
Primeiro, é preciso te fazer entender que esta palavra arrebatado significa tomar com força, tirar de um lugar, levar para outro. Isto é que quer dizer arrebatado, tomados com força, levado de um lugar para outro. Foi isto que aconteceu com o Enoque, arrebatado, transladado. Ele foi tirado de um lugar para outro para não ver a morte. Nós temos este vídeo aí. É só você procurar no nosso canal as duas testemunhas. Quem são? Então, arrebatado é isto. É ser tomado com força. É ser tirado de um lugar para outro. É isto o que é ser arrebatado. Só um minuto que eu estou fechando aqui o meu telefone. Então, abençoados, vamos ler com calma, com toda a paciência, o que está escrito, de onde os evangélicos tiram que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Eu quero dizer, com bastante cuidado, que não existe nenhuma passagem na Bíblia em que Jesus disse que viria buscar a sua igreja. Tá bom? Não tem isso. Vamos ler devagar. Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 23. Estai vós de sobreaviso, ponto e vírgula, tudo vos tenho predito. Jesus de Nazaré falando com os discípulos. Veja, a igreja não está presente. A igreja desenvolvida nos dias de Paulo não está presente. Paulo não está presente. Jesus não tinha morrido ainda. Era uma conversa de Jesus de Nazaré e os discípulos. E ele disse a ele: vós ali não somos nós, vós são eles. Lá no primeiro século da era cristã. Depois ele diz no versículo 24: mas naqueles dias, após a referida tribulação, veja que é toda uma linguagem judaica, linguagem de figuras. O sol escurecerá. Temos também mensagem dizendo quem era este sol. A lua não dará a sua claridade. Então você veja que eles pegam isto de forma literal e acreditam, Jesus não pode ter vindo, porque não há registro que o sol se escureceu. Não sabem que o sol e a lua era visto numa linguagem de figura judaica como governo. Já explicamos isto, há vídeos aí. Tu te lembras quando ele disse que o sol e a lua ia se curvar perante José? Tu te lembras em Salmos quando o salmista disse que o Senhor Deus era um sol? Então, é uma linguagem de figura própria aos judeus, uma linguagem de mais de 2000 anos. Uma linguagem milenar. 25. As estrelas cairão do firmamento. Já mostramos também que as estrelas representavam muitas pessoas. Foi quando ele disse que os filhos de Abraão seriam como as estrelas do céu, do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Também se refere às autoridades da época, em especial as religiosas. 26. E então, quando acontecerem tudo isto, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Vir nas nuvens, também tem vídeo aí. Significava vir em juízo, como disse o profeta Isaías no capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Você vê que todo o contexto está inserido para os judeus. Mas ele continua falando, versículo 27. E ele, o Filho do Homem,
e não o Cristo ressuscitado, preste atenção, enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui está a frase em que a igreja evangélica futurista diz que, por causa desta frase, Jesus vai vir buscar os seus escolhidos. Esses escolhidos, eles dizem e reforçam que é a igreja. Mas lembre-se, o argumento gira em torno dos discípulos que estão sob aviso deste evento que vai acontecer. Mas vamos continuar lendo. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, topará isto aqui. Quando ele viesse buscar os seus escolhidos das extremidades dos ventos, diz o versículo 29 que quem iria ver isto acontecer? Leia comigo. Assim também vós. Vós quem? Se ele está conversando com os discípulos. Vós quem? A igreja está aqui. Nós estamos inseridos nesse contexto. Esta palavra vós somos nós? Não. Vós aqui é quem? Olha a interpretação fidedigna da conjugação verbal. Olha, preste atenção. Não é um jogo de palavras, é um entendimento da ação do verbo. Vós ali, para nós que estamos no futuro, são eles e não nós. Capite? Benevere, porque a fala, a ação da fala aqui está acontecendo naquele momento e não nesse. Então ele está conversando com Pedro, Tiago, João, alguns dos discípulos, e deveria ter mais alguém. Então ele dá esse apanhado e diz, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas. Quais coisas que eles viriam acontecer? Quando ele viesse buscar os seus escolhidos. Eles estão vivos para ele vir agora aqui buscar os escolhidos? Não. Porque não era para esta geração, era para aquela. Vamos continuar lendo, texto e contexto, versículo de número 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aqui está o checkmate, então, da mensagem. Quando é que ele viria buscar os escolhidos? É nesta geração ou é naquela em que ele está falando com eles? Naquela. Então, o arrebatamento foi coletivo naquela geração. Naquela geração, todos os nossos irmãos do primeiro século, quando morria, o espírito não era arrebatado. O espírito estava esperando o juízo, que se deu em 70 DC, quando ele julgou Israel. A condição desses irmãos estavam dormindo. Era esta a condição espiritual dos irmãos que estavam aguardando o Filho do Homem vir arrebatá-los, tomá-los com força, tirados de um lugar e levados para o outro. Eles seriam tirados da onde? Do Hades, aonde o túmulo, o inferno, o Sheol os mantinham presos. A morte prevalecia, seria vencida. O Filho do Homem, no seu juízo, que era uma manifestação não corpórea, iria reivindicar os espíritos dos eleitos que dormiam. Era isto que estava acontecendo. Este evento seria quando? 2000 anos depois de sua morte?
Este evento era para o futuro, como ensinou John Nelson Darby? Não, diz o versículo de número 30, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Sem que tudo o quê? Ora, volta lá o versículo 27, que eu vou te mostrar o que era. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Significa que todos os que viviam ali naquele aion, naquele século que estava por se consumar, naquele período de tempo, naquelas coisas abaladas que deveriam ser removidas, todos eles, os que estivessem ali, ele iria então com os seus anjos, que era um ministério angelical, porque a lei ainda estava em vigor, a lei física, e então ele viria e buscar os seus escolhidos. Isto se daria em que tempo da história? Lógico que nós lemos o versículo 29 e diz que eles lá, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas. Os irmãos que estavam lá iam ver acontecer essas coisas? Ele está dizendo que sim. E quando eles vissem isso acontecer, sabei que está próximo, está à porta. E então ele disse, alguém deve ter perguntado, não sei, estou especulando, com ciência de que a frase não me deixa conjecturar em vão. Em verdade vos digo, diga a mim, disse a eles, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo aconteça. E aí, os bonitos de mamãe, os lindos, usam então a passagem de Paulo e diz, mas Paulo diz, corrige, não estudou português não? Nem eu, mas eu me esforço para entrar na leitura correta. Você não estudou português e nem eu, mas não é Paulo diz, é Paulo disse. Está no passado. Paulo não está escrevendo nada agora. Geraldo diz, Paulo disse, nós dizemos, Paulo falou, nós falamos, estamos dizendo, estamos falando. Não estudou português, não? Você é professor da escola dominical. Nem eu, mas eu me esforço para aprender. Faça isso, aprenda comigo. Interpretação do texto, respeitando a sua conjugação verbal. Tá bom? Hein? Então, eles usam a passagem de Paulo, em que Paulo disse, e trazem para o dia de hoje. Só que Paulo não está vivendo nesta geração. Paulo está vivendo naquela. Paulo não é fruto desta geração. Paulo não nasceu no século 21. Paulo não nasceu no século 19. Paulo não nasceu no século 2. Paulo nasceu no primeiro século. Paulo nasceu na era primitiva. Paulo era produto daquela geração. O que Paulo estava vivendo debaixo daquela geração. E naquela geração, estas palavras iriam cobrir a ótica de Paulo, se ele estivesse vivo no evento. Se não estivesse vivo, ele iria passar por aquele resgate coletivo. Então, a passagem em que eles se pegam é essa aqui, ó. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. Antes de ler, deixa eu te explicar. Por causa do sermão escatológico de Jesus de Nazaré, havia um burburinho constante entre os judeus convertidos e os gentios, que a vinda do Senhor estava muito próximo. E havia esta inquietação, porque ele disse que não iriam passar daquela geração. Pedro estava dizendo, o juízo vai começar pela casa de Deus. Tiago estava dizendo, ora, o juiz está à porta. João estava dizendo, filhinhos, é a última hora.
Jesus de Nazaré disse: vocês não sabem o dia e nem a hora, mas não vai passar dessa geração, e eu vou vir como um ladrão de noite, eu vou vir de surpresa. Então estava havendo uma inquietação, e os tessalonicenses foram até Paulo. E olha o que Paulo escreveu, mas não foi hoje de manhã. Paulo está lá naquela geração. O momento da escrita é o ano 51, foram 2 epístolas, acreditam que foi até 53. Vamos ler. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler até o versículo de número 18. Temos tempo? Benevere. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Era a condição espiritual de quem morria. O Hades ainda prevalecia. Morria, ficava no Hades, preso no túmulo, esperando o juízo. Esta palavra, aos que dormem, quer dizer isto. Não é que o espírito ficava roncando. Tem nada a ver. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja que Paulo está dizendo quase que a mesma coisa, com uma outra linguagem gentílica, o que Jesus disse aos discípulos. Ele enviará os seus anjos e trará os seus escolhidos dos 4 ventos. A palavra está dentro do mesmo contexto e está dentro do mesmo contexto cultural e histórico. Estão todos debaixo da mesma geração. Depois Paulo diz no versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos. Então aqui, Paulo se inclui no texto. Não é uma palavra para nós, senão Paulo diria, se o evento não fosse para aquela geração, Paulo iria dizer, eles, os que ficarem vivos, eles, não nós. Se fosse demorar, Paulo não estaria se incluindo. Paulo iria dizer, eles, no século 21. Paulo disse, não, nós. O evento está próximo, é para esta geração. Nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, porque ele sabia que era para aquela geração. Ele disse, de modo nenhum precederemos os que dormem. Por quê? Porque primeiro iria ser arrebatado os que tinham morrido antes. Depois ele diz no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, que anuncia um juízo, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é que a igreja pensa neste texto aqui? O que é que os bonitos pensam? Que a pessoa está no túmulo, vai levantar com o seu corpo todo e vai morar lá no céu, e vai subir para o céu. Ora, como diz o nosso irmão Erivelto Soares, do canal Escatologia Plena, e eu já digo a vocês que vocês, se puderem, dê uma olhada nesse canal para crescerem na graça e no conhecimento. É claro que existe um ponto ou outro ali que eu me esbarro com ele, que talvez ele comigo, mas a essência aponta para o juízo, para a parousia. O que é que Erivelto tem falado e eu tenho observado, aprendido e colocado em prática? Ora, se esta ressurreição aqui é corporal, como vai ser aquele irmão que foi comido de peixe? Ou aquele irmão que morreu picado de cobra? Ou aquelas pessoas que foram cremadas, viraram pó e jogaram no mar? Hein? Hein? Se essa ressurreição aqui é corporal, como vai ficar aquelas pessoas que morreram metralhados de bala, queimadas no fogo? Hein? Hein? Não faz sentido? Depois ele diz, então, no versículo de número 17, depois nós, os vivos. Você veja, Paulo estava sentindo que a proximidade, a situação, Paulo está olhando para um lado e para o outro, está vendo Jerusalém, os soldados, Roma, Paulo está vendo tudo aquilo ali.
Paulo está vendo os imperadores levantam, caem. Paulo está sentindo o sangue fervendo. Paulo disse, está próximo. Ele disse, quando virdes esses sinais, a perseguição implacável, ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Esta palavra arrebatado é tomado com força. Seriam tirados daquela situação. Mas Jesus disse, vai acontecer naquela geração. Paulo disse, entre nuvens, naquela ambiência, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque o estado, a condição espiritual era retido no Hades quando morria. E uma vez que fossem tomados para Cristo, estariam para sempre. E no versículo 18, Paulo diz aos Tessalonicenses, preste atenção que essa é uma palavra muito importante, consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. A pergunta que eu faço é, o que Paulo está dizendo é uma profecia ou Paulo está consolando os seus ouvintes no ano 51 a 53? Então, Paulo está trazendo um consolo, Paulo está dizendo a eles, calma, vocês fazem parte disto, conforme ele disse que iria recolher os seus eleitos, os seus escolhidos. Só que no evento, quem ficar vivo não vai passar à frente dos que dormem. Paulo não estava profetizando para uma data incerta. Paulo estava consolando dentro de um contexto já determinado. Jesus de Nazaré disse, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, os dias foram abreviados. Ninguém sabia o dia e nem a hora, mas os dias já havia sido abreviado. Ia acontecer dentro daquela geração. O arrebatamento em 70 DC foi coletivo. Todos os eleitos que estavam naquele momento em que a morte retinha no túmulo e que os eleitos estavam ali, tiveram os seus espíritos tomados, arrebatados e tiveram então um corpo glorificado. De lá para cá, o arrebatamento não é mais coletivo, é individual. Quando eu morrer, e eu espero que isso demore pelo menos mais 79 anos para me largar o aço nesse sistema futurista, quando eu morrer daqui a... Minha dona disse amém. Quando eu morrer daqui a 79 anos, ele me levou, ele me arrebatou, ele me levou para casa. Ele tomou o meu espírito para ele. A igreja que Jesus, o Cristo ressuscitado, vai vir buscar é você. Alguns vão ter uma parada cardíaca, outros vão dormir e não vão acordar mais. Outros vão morrer de falência múltipla dos órgãos daqui a 50 anos. Outros não vão passar de 2021. É verdade, é 2020. Outros só vão morrer com 100 e poucos anos. Quando isso acontecer, de parada cardíaca, acidente, batida de carro, falência múltipla, nesse dia, Cristo voltou para você e arrebatou o teu espírito e esta carne vai ficar por aqui. É este o processo natural. Ninguém vai subir como um boneco e lá em cima vai ver o pai, vai ver a mãe e a vida vai continuar lá em cima. E quando o cara chegar lá em cima, tá lá a ex-mulher e a amante daquele lado e a alma dele no corpo dele e ele vai dizer só love, só love, só love, só love. E a mulher vem por trás e vigia, vaso, e ele, peraí, mas é minha ex-mulher, e aquela briga lá no céu, e a mulher segura na gravata, e a amante vem segura na carteira, e ele se lembra que o cartão de crédito ficou lá na fila do banco quando Jesus levou. Pode parar, não dá. Arrebatamento foi coletivo,
na primeira era cristã. Arrebatamento hoje é individual. Houve um abençoado que teve uma morte súbita aqui, onde nós nos reunimos na casa dele, frequentava aqui. Nesse dia, o espírito foi tomado, a carne foi ao pó, enterrou, ali já não havia mais nada, o espírito já havia sido tomado. Aprenda isso. Arrebatamento não tem nada a ver com levar toda a igreja. E inventam várias mentiras. Arrebatamento na Bíblia não quer dizer ir para o céu, é ser tomado. Há uma passagem em Atos, capítulo de número 8, versículo 39, para terminar. É uma passagem em que Filipe, com os rudimentos da igreja primitiva, foi batizar um eunuco, não conhecia o batismo da cruz, e diz assim, Atos 8:39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Ué, arrebatou para onde? Levou ele para o céu? Com roupa, com tudo? Não, leia o texto. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este, o eunuco, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Agora a pergunta que eu digo é, quando o Espírito arrebatou a Filipe, arrebatou e levou ele para o céu, ou arrebatou da onde ele estava e levou para outro lugar? Para outro lugar, porque arrebatamento também é isso. Tomado de um lugar para outro, ou transladado, tirado daqui subitamente. Foi o que aconteceu com ele. E era exatamente o que iria acontecer no primeiro século da era cristã, quando Jesus de Nazaré, no seu sermão escatológico, avisou aos judeus. E não o perceberam, senão, deixa eu ler aqui o versículo 38, para não ficar solto. Ah, meu Deus, 38. Porquanto, assim, Mateus 24, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, que se deu em 70 DC, quando teve a queda do templo. Foi a parousa e o juízo. Leia comigo, leia comigo. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqui se encontra a palavra arrebatado. Um será tomado e deixado o outro. Versículo de número 41. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada, arrebatada, tirada com força e deixada a outra. Por quê? Se você disse que era coletivo, porque era coletivo, porque só os eleitos, só os escolhidos iriam passar por aquele fenômeno do arrebatamento coletivo. E hoje? Hoje também. Hoje não é mais coletivo, hoje é individual. Eu espero, eu sei que é maravilhoso e me encontrar definitivamente com a eternidade, mas eu preciso estar aqui com o meu corpo físico, meu espírito revestido de carne, dando frutos para todos quanto ainda não conhecem a simplicidade de viver o Evangelho de Cristo. Eu espero ficar por aqui mais uns 79 anos, comendo bastante cuscuz, fazendo live, acompanhando toda esta modernidade, e eles aí, olhando para as nuvens, esperando Jesus arrebatar eles com que suco, chupando manga, bebendo cocada, pintando e bordando. Preste atenção, o arrebatamento coletivo foi para os irmãos no primeiro século. Para nós, o arrebatamento é individual. Sabe quantos irmãos já morreram que você conheceu? Sabe quantos? Eles foram arrebatados. O Senhor tomou o que lhe pertencia. O espírito que estava dentro deles, Deus disse, chega, até aqui virás e não passarás. De volta para casa. Vem, vem com o papai. Venha. Amém? Que você fique com esta palavra, com este entendimento, e amanhã estaremos juntos para a glória de Deus. Receba meu fraterno abraço no amor
e na graça de Cristo. Até amanhã, querendo Pai. Graça e paz a todos. Fui!